Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nunca mais eu fiz um videozinho. No último eu falei que ia entrar de férias, estou de férias e tá quase acabando, que passa muito rápido. E aí não viajei assim, não fiz nenhuma viagem específica, né? Tipo assim, que eu organizei. Não, só tô pegando mesmo a praia, em casa descansando, que eu tava precisando, colocando algumas coisas em ordem em casa, que na correria não dá. Mas tá massa, não tem nada melhor. E eu tô na rotina, né? Dormindo tarde, acordando tarde. Aí quando chegar a última semana aí, eu vou ter que estar mudando isso aí. Senão, quando voltar ao trabalho, ferrou. Aí semana que vem eu vou voltar a caminhar, acordar cedo, botar o despertador para caminhar, para poder seguir a rotina aí do sono, para quando eu voltar eu já não sentir muito, né? Mas tá maravilhoso. Férias é bom demais. Então, e eu escolhi um tema que é liderança, né? Independente aí que área você atue, é claro que você tem líder, um gerente, um supervisor, coordenador. E assim, gente, quando a gente pesquisa em questão de liderança, de líder, a gente vai ver pessoa que tem autoridade para coordenar, né? Pessoas falam muito em equipe, pessoas que buscam resultado. Assim, tem o significado é um só, né? Tem várias teorias, mas o significado acaba sendo um só. Assim, vocês sabem que eu trabalho na área de mercado, né? Eu já comentei há mais de 10 anos, e aí passou já muitos líderes, gerentes, várias pessoas. Eu já tive a oportunidade de liderar também uma equipe por 5 anos. Depois eu tive outra oportunidade de gerenciar por um ano e sair ricamente assim de informação, de aprendizado, uma bagagem boa. Quando eu entrei para a liderança, eu não tinha experiência nenhuma, não tive nenhum treinamento. E aí, imagine, o que eu fiz? Eu comecei a entrar no YouTube e comecei a pesquisar, né, em questão de vários aspectos de liderança e aprendi. Com o tempo, eu fiz a faculdade em RH, foi aí que eu aprendi mais ainda, mas se aprende mesmo é na prática, no dia a dia, porque assim, a gente vê muita teoria, só que na prática é totalmente diferente. Você está lidando com pessoas, cada um com um temperamento diferente, sabe? Com costumes diferentes. Então, a gente lidera pessoas, então a gente tem que aprender mais com elas, é uma troca. Não que o que eu aprendi pesquisando, o que eu aprendi na faculdade, teve relevância, é claro, me ajudou bastante em tomada de decisões, né? Eu saber em questão de leis, e assim foi. Porém, né, cada empresa ela tem, né, uma forma, né, de ver a visão que ela tem treinamentos, né, para poder estar preparando, né, seus líderes, gerentes. E tem empresa que ela realmente ela investe nisso aí, em treinamentos, porque sabe que através disso o resultado vem de uma forma positiva, de uma forma contínua. Mas assim, no dia a dia a gente se depara com cada tipo de gestor. Quando a gente pesquisa, gente, liderança, gerência, coordenador, são gestores, né? Então, você tem a oportunidade de aprender. Assim, eu tive pessoas, referências, mas também tem aquelas que você vê e você fala, caramba, não. Se eu for um líder, eu não quero ser assim, não. Se eu for um gerente, eu não quero ser assim, não. Por quê? Porque é o legado que cada um deixa. Assim, tem treinamentos que vai estar ali 5, 6. É o mesmo treinamento. Alguns vão realmente
deixar que aquele treinamento, né, entre na mente e coloque em prática. Mas tem pessoas que não adianta fazer treinamento, por quê? Por causa da personalidade, por causa do caráter. E aí é complicado, né? Dizem que existe o líder nato, aquela pessoa que é desde de pequena, que está na escola, que já toma a frente, que é o líder da classe. Então a gente já fala ali, é um líder nato, né? E realmente tem um jogo de cintura, tem a aleatória. Então, assim, e tem aqueles que aprendem, né? E isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Todos exercem a mesma função e com qualidade. Mas tem essa diferença. Como também tem aquelas diferenças que no dia a dia a gente se depara com pessoas líderes que tá ali pelo poder, pelo ego, e aí não sabe tratar o próximo, não sabe pedir, não sabe escutar, porque todo líder ele deve escutar, não sabe escutar e acabam sendo às vezes prepotente, arrogante, né? Onde a equipe fica totalmente desmotivada, a equipe faz o seu trabalho, faz, mas não produz mais, né? Poderia produzir mais, um foco maior e não faz. E isso é cada vez mais constante, né? Infelizmente. A gente erra, claro, às vezes, muitas vezes tentando acertar, né? A gente é ser humano, mas existe aquela diferença, né? Entre a pessoa querer ser melhor, querer evoluir, e tem aquelas que não, que tem aquele pensamento mesmo e não vai, porque muitos acham que para ser líder tem tem que dar um bom dia, né? Porque acha que vai estar sendo bonzinho. Não tem que dar um bom dia, não tem que tem que mandar. É aquele chefe que fala, né? Não pede. Então, assim, é bem complicado. E muitas vezes o que acontece? Às vezes vem uma visita, vem um gerente, vem um gestor dele, né? E aí ele muda. Porque ele quer mostrar uma coisa pro gestor dele que ele não é. Nesse dia da visita, ele dá bom dia, cumprimenta as pessoas, é educado, sabe pedir, que os colaboradores até estranham. Estranho, né? Olha, só porque tá tendo visita, tá tratando a gente assim. E o que seria ser o dia a dia poderia ser uma coisa, né? Normal. A equipe sente, a equipe produz mais, a pessoa trabalha mais feliz. Porque existe assim aquela troca. Não que é bonzinho, não é ser bonzinho, é ser justo, é saber ouvir, é saber pedir, né? Né? Porque a pessoa não tem que ser prepotente e arrogante para poder ter o respeito. E as pessoas esquecem que, assim, é o legado que deixa. Eu li uma vez, e acredito muito nisso, em questão do líder, que fala que um bom líder ele forma novos líderes em questão de ensinar, das ações, porque tem muitos líderes aí que só sabe pedir, falar e faz tudo ao contrário, não dá exemplo nenhum à equipe, né? E o líder, se você escolhe um cargo desse de liderança, querendo ou não, você tem suas responsabilidades. Você precisa ser exemplo, né? Ah, porque eles têm que fazer e você não. Não, você vai ter que ser o primeiro a fazer. É que nem você ser mãe, ser pai, você exigir dos seus filhos e você não ser exemplo dos seus filhos. Então, em questão de liderança do cargo, é dessa forma também. Você tem que ser o exemplo. Então, se você escolhe ser um líder, você tem que ser o exemplo, né? E aí, qual é o legado que você está deixando? Porque uma coisa, gente, é uma, duas, três pessoas ter uma opinião. E outra é várias pessoas ter a mesma opinião. Então o problema não está na equipe. O problema vai estar essa pessoa que está à frente. Isso é fato, né? Mas muitos acham que
que isso é porque estão respeitando, isso porque está fazendo um bom trabalho. Pode até estar dando resultado, né? Mas poderia dar um resultado mais eficiente, mais eficaz. E ter uma equipe num clima saudável, né? As pessoas felizes, as pessoas ter ali um líder. O líder é para a pessoa contar, é para ser, vai ser amigo de todo mundo. Não. Mas assim, você passa maior tempo no seu trabalho. Então, assim, quando você convive com as pessoas, você conhece aquela pessoa. Um exemplo, João, colaborador ótimo, não dá atestado, não chega atrasado. Isso durante anos dentro da empresa. Esse é o comportamento de João, sempre produzindo. E de repente, João muda, né? O comportamento, o João que não atrasava, começou a atrasar. Então, assim, alguma coisa com o João. E aí o líder não pode virar e falar assim, é porque deve ter cansado. Tá agindo assim porque cansou, porque não quer mais trabalhar. Não, alguma coisa com o João. Então você tem que chegar ali e fazer um papel um pouco de psicólogo, né? Você vai chamar e ver o que pode ser feito por João. Às vezes o João está passando uma situação, em caso de familiar, de doença, alguma coisa, que você como líder, você pode ajudar, conversar e falar o que, que eu posso fazer por você, João. O João está com um problema sério, está com a mãe com problema de saúde grave, é isso. Porque o João está chegando atrasado agora, porque o João não está dormindo à noite. Então, assim, é ter realmente a empatia e ver, né, a história do outro. E nisso tentar ajudar. O que é que eu posso fazer por João? Vou lá no RH e vejo como é que tá as férias de João. Aí, ele tá com as férias vencidas. E aí? Eu vou adiantar aqui as férias dele. Vou conversar com ele, ele tá precisando desse tempo. E vamos tentar ajudar de uma forma que não vai prejudicar nem a empresa, né? E nem o andamento, e vamos ajudar o João, que sempre foi um excelente profissional. Então, assim, falta muito isso hoje em dia, esses detalhezinhos em questão de tá olhando a sua equipe, seus colaboradores. Torna a falar, não é ser bonzinho, é ser justo, é ouvir. Porque, assim, o respeito, todo mundo é igual. Então, assim, se você tem o respeito, é fundamental, é o mais importante. As pessoas estão ali, estão te respeitando, você está deixando um legado bacana dentro do que você está formando, tanto para a empresa, com seus resultados, como também formando líderes. A pessoa olhar e falar assim, poxa, se a empresa ela abre lá uma vaga, né? Você vai ter dentro de sua equipe várias pessoas que possam estar ali também ganhando essa promoção, né? Olha que maravilha. Da minha equipe eu formei outros líderes. Então, assim, é o legado que você está deixando. E hoje em dia, gente, tá complicado. Tá complicado aí. Questão disso aí. Eu falo porque, infelizmente, eu me deparo, sabe, muito com líderes que agem dessa forma, que não dá um bom dia, que só sabe pedir, que não escuta, que não é exemplo nenhum. E, querendo ou não, a gente está ali, a gente vai respeitar, mesmo não concordando, é claro, né? A gente vai respeitar e cada um, né? E, e assim vai seguindo. Mas assim, líder não é chefe hoje em dia, né? Não veja como poder que eu posso, que eu mando, quem não estiver satisfeito vai embora, eu troco. Não é assim, você está lidando com pessoas e você tem que saber a responsabilidade que você tem em questão disso aí. E é isso, então assim, que cada um, né, procure evoluir, né? Daí a internet aí tá cheia de vídeos,
que podem ajudar, né? Ou então a empresa, quando fizer um treinamento, aproveite também o máximo, né? E tenha ciência da importância que é ser um líder, né? Um líder, um gestor, um gerente, coordenador, supervisor, seja o que for. Então, é isso. Muito bom falar com vocês. Passou o quê? 15 minutinhos aí, para não ficar muito cansativo, né? Depois aí eu dou continuidade aí em outra coisa, tá certo? Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima!